Olá, aluno do curso de atualização de mototáxi. Vamos então à nossa aula 8, gestão de riscos sobre duas rodas, dando continuidade a esse tema. Cuidados com os demais usuários da via. Condutores de veículos de 2 e 4 rodas precisam ter atenção com os usuários das vias. As motocicletas, por serem veículos pequenos e difíceis de serem vistas, mais ainda. Porém, alguns usuários precisam de uma atenção redobrada, por possuírem características específicas. Vamos ver esses casos. Crianças. As crianças fazem parte de um grupo de usuários do trânsito que sempre estão em situação de perigo. Por terem pequena estatura, dificuldade de ver e serem vistas, inocência e inexperiência no contexto do trânsito, não possuírem clareza do que seja velocidade, deslocamento no tempo e espaço e, principalmente, o entendimento das consequências de um sinistro, necessitam de maior atenção e cuidado constante no trânsito. A legislação de trânsito regulamenta que crianças com idade inferior a 10 anos e que não tenham atingido 1,45 metros ou 1 metro e 45 centímetros de altura sejam transportadas no banco traseiro. Como também determina que para serem transportadas em motocicletas, estas possuam 10 anos de idade e sejam dotadas de capacidade de se manter em segurança na garupa. Idoso. O idoso também é considerado um grupo de risco no trânsito, que devido à sua idade avançada, possui as seguintes características: percepção alterada da distância e do tempo, dificuldade na locomoção e habilidades motoras reduzidas. A tomada de decisão torna-se mais lenta e até mesmo equivocada, tornando-o propenso a atropelamentos. Pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem o direito de usufruir do trânsito e, para isso, precisa de seus direitos à mobilidade e o acesso aos mais diversos espaços garantidos. A sociedade brasileira precisa trabalhar para assegurar o respeito às diferenças e construir uma comunidade mais igualitária que invista em estruturação viária e mobilidade urbana, garantindo a inclusão dos deficientes. O respeito a essas pessoas é primordial no trânsito e nós, como motoristas profissionais, devemos dar o exemplo. Gestante. As mulheres gestantes fazem parte também de um grupo que requer cuidados e atenção especiais no trânsito. A mulher passa pela fase de enjoos e tonturas, características comuns de uma gestação, fato este que exige algumas precauções antes de dirigir. Ferimentos severos, traumas abdominais intensos e choque hemorrágico provocado pelos sinistros de trânsito podem ocasionar óbitos fetais. De acordo com especialistas, as maiores causas de sinistro com grávidas são enjoo, náusea e distração, que contribuem para que as mulheres percam o controle do veículo. Isso no caso, pessoal, quando elas estão dirigindo, tudo bem? Então são situações que a mulher gestante está dirigindo e aí, devido a essas ocorrências orgânicas, do seu organismo, elas vêm a causar um sinistro. Como condutores profissionais de motocicleta, devemos cuidar e zelar pela saúde e bem-estar dessa cliente tão especial. A situação da condução da motocicleta por gestante é muito regulamentada e determinada pelo médico, tá? Então não é recomendado a gestante pilotar uma motocicleta, muito menos ir como passageira. Tudo bem? Por quê, pessoal? Devido à questão dos solavancos que a motocicleta pode ocasionar ali, no feto, aquela questão toda do organismo, tudo bem? Então não é recomendado, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com essa situação aí, tá? Pedestre. O CTB traz como elemento mais frágil do trânsito o pedestre. A boa convivência entre condutores e pedestres depende do respeito aos direitos e deveres de cada um. Motociclista profissional. Quando da proximidade de pedestres, seja gentil. Tente prever sua atitude e sempre reduza a velocidade. Dê preferência ao pedestre sempre que ele iniciar a travessia. Diminua a velocidade quando se aproximar de uma faixa de pedestre sem sinalização semafórica, pois nestes casos o pedestre pode surgir repentinamente e ele sempre terá preferência. Alguns pedestres não conhecem a regra de que, por mais que a faixa de pedestre sem semáforo ele tenha preferência, mas ele tem primeiro que ser visto
primeiro os veículos têm que parar para que ele atravesse. Tem pedestre que chega e já vai entrando, então a gente tem que tomar certo cuidado. Tudo bem? Lembrando que nós cuidamos da segurança do pedestre. Nos cruzamentos com sinalização semafórica, cada um tem a sua preferência. Porém, se o pedestre já tiver iniciado sua travessia, você deve esperar ele terminar. Acontece muito. Então o semáforo está aberto, o pedestre está atravessando, aí o semáforo... o semáforo está fechado para os veículos, aí o pedestre está atravessando, aí o semáforo abre. Aí o pedestre tem que terminar a travessia dele. E aí muitos motociclistas seguem sem esperar o pedestre atravessar. Tudo bem? Inclusive isso aqui, pessoal, é uma infração gravíssima que criar uma situação de risco para o pedestre. Tudo bem? Inclusive é uma infração que causa suspensão de direito de dirigir, tá? Vamos lá. Ciclistas. Como qualquer veículo não motorizado, as bicicletas são frágeis e vulneráveis e têm preferência sobre os demais veículos. Motociclista profissional, dê a preferência e facilite a passagem de ciclistas. Como já dissemos, mantenha a distância de segurança lateral de ao menos 1,5 metros ou 1,5 metro. Sempre confira os retrovisores, anuncie sua presença com leves toques de buzina. Animais. Cuidados com os animais na via. Em nosso estado, é comum a convivência de animais selvagens em harmonia no trânsito. Animais de grande porte possuem grande massa corpórea e, em caso de colisão, o impacto trará graves consequências. Sempre diminua a velocidade quando avistá-los, ou próximo à placa de advertência de presença de animais selvagens na via. Cuidado ao buzinar, você pode assustá-los e eles virem em direção ao seu veículo. Tudo bem? Frenagem da motocicleta. A ação de frear o veículo significa realizar uma ação nos comandos com o objetivo de diminuir a velocidade ou parar completamente. A frenagem se realiza com duas ações distintas e independentes. A primeira pelo acionamento da alavanca manete de freio, que se localiza no lado direito do guidão, próximo à luva do acelerador, acionando assim o freio dianteiro. A segunda pelo acionamento do pedal, que se localiza do lado direito da motocicleta, próximo ao estribo de apoio do pé, acionando assim o freio traseiro. Todos os componentes do sistema de freio devem estar em perfeitas condições de uso, diminuindo assim os riscos de sinistros. Tipos de freio. Primeiro tipo de freio é o freio a tambor. É o tipo mais simples e mais econômico de freios, encontrado em motocicletas mais antigas, populares e com baixas cilindradas. Gera força de frenagem através do atrito entre a lona e a superfície do tambor. Apresenta mais dificuldade para dissipar o calor, ventilar e secar, estando mais sujeita ao desgaste natural das peças. Segundo tipo, freio a disco. A maioria das motocicletas possui um freio de disco na roda dianteira original de fábrica. Funciona com um par de placas de atrito chamadas de pastilhas, que atuam sobre duas faces de um disco metálico que gira sólido com ela. Eles são mais eficientes e modernos que os freios a tambor, com maior vida útil. E o terceiro tipo de freio é o ABS. É um tipo de freio inteligente. Com sua tecnologia, ele não permite que as rodas travem, garantindo mais eficiência e segurança. Com esse tipo de freio é mais seguro fazer curvas ou dirigir na chuva, por exemplo. Como frear? Para entendermos como devemos frear, devemos compreender que a pressão exercida na roda dianteira sempre é maior que na roda traseira. E por ter mais pressão no ponto de contato da roda dianteira em uma situação de desaceleração, é ela que tem maior poder de frenagem. Dessa forma, ao frear a moto é preciso fazê-lo com as duas rodas. Existe um consenso de que 70% da força de frenagem deve ir para as rodas dianteiras e 30% para as traseiras. Isso é muito importante para evitar que a moto empine. Existem dois tipos de frenagem, a programada e a de emergência. A frenagem programada é aquela que eu programo, ela é planejada. Então, se eu vou frear lá na frente porque o semáforo já está vermelho, eu já vou diminuindo a velocidade da minha motocicleta, vou reduzindo as marchas e vou utilizando o freio motor. E aí essa motocicleta já vai perdendo a velocidade sem aceleração, até que quando eu chegar no ponto que eu tenho que parar, ela já está bem reduzida. E aí o uso da pastilha, o uso do freio é mínimo. A segunda frenagem não é recomendada, é a de emergência. É numa situação que eu tenho que frear a moto porque ocorreu alguma coisa, ocorreu uma emergência, uma situação de risco, na qual eu sou obrigado a frear a motocicleta utilizando dos freios, tanto dianteiro quanto traseiro, de forma ágil, de forma rápida. É um movimento brusco.
E aí são várias técnicas utilizadas para a frenagem de emergência, tudo bem? Inclusive essa questão de utilizar 70% da força de frenagem para a roda dianteira, 30% para a roda traseira, né? Frear e não pisar e segurar, não apertar o manete e segurar, mas sim dar um toque e soltar, tudo bem? Pela questão da derrapagem da motocicleta. Tomar cuidado para que a motocicleta não deite, tomar cuidado porque a força da inércia vai levar o seu corpo para frente. São várias situações, né, que a gente tem que tomar cuidado, né? Essa questão de empinar a moto, né? Então, quando eu freio somente o freio da frente, ela vai dar o famoso grau, né? Então, essa empinada sustentando toda a motocicleta na roda dianteira. Então, são vários cuidados que nós devemos ter quando numa frenagem de emergência. Freio em pista molhada. A frenagem em pista molhada se dá de forma diferente em relação ao piso seco. Com a visibilidade reduzida, algumas informações são importantes. Em caso de derrapagens e roda travada, a dica é soltar o freio imediatamente e voltar a frear para retomar a aderência. Tomem muito cuidado, ainda mais se estiverem com o passageiro, né? Tanto na situação da frenagem anterior, do slide anterior que fala da frenagem de emergência, quanto na questão da frenagem em pista molhada. Vamos agora ao outro assunto, manutenção do veículo. Porque ele faz parte também da questão da gestão de risco sobre rodas, certo? Manter o meu veículo bem manutenido. A verificação permanente parte do cuidado com a limpeza e manutenção do veículo, que no caso do motociclista profissional é o seu instrumento de trabalho. Para essa verificação, devemos observar diariamente o sistema elétrico, o farol, a luz de freio, setas, buzina, lanterna e bateria. Sistema de freios, posição do pedal, folga no comando de freios, estado das pastilhas e folga na embreagem nos manetes. Fluidos, nível de combustível, nível do motor, nível do óleo do motor, vazamentos e filtros de óleo e ar. Pneus e rodas, TWI, estado de conservação do pneu e a calibragem do pneu. Sistema de transmissão, estado da coroa dentada, verificação da corrente e lubrificação da corrente. Outros itens, suspensão, embreagem, comandos e cabos e acelerador. Todos esses itens devem ser verificados com frequência. Concentração, riscos envolvidos em falar ao celular e utilizar outros aparelhos sonoros. A falta de concentração ao pilotar está diretamente ligada à utilização do celular. Muitos celulares são fixados no guidão da motocicleta, dando suporte para a orientação do piloto através de aplicativos de mapas da cidade, facilitando assim a circulação do profissional. Porém, essa atitude se torna perigosa quando o motociclista é levado a desviar sua atenção e visão para a tela do celular, mesmo que por um pequeno período. A navegação enquanto pilota é perigosa. Essa atitude imprudente pode ocasionar um sinistro com consequências graves. O correto é o profissional observar o mapa antes de iniciar seu deslocamento e, caso tenha alguma dúvida durante o percurso, deve parar sua motocicleta em local adequado para a observação do mapa. É importante observarmos que os aplicativos de mapa, quando ligados, trazem a mensagem de que não nos responsabilizamos com possíveis sinistros em decorrência da utilização do aplicativo. Nota-se que só o fato do aplicativo trazer essa mensagem de não responsabilização é a comprovação de que o fato ocorre com frequência. Utilizar celular enquanto pilota é infração. Situação pior é a utilização do celular colocado entre o capacete e o ouvido do motociclista para que ele, enquanto pilota, atenda às ligações telefônicas. O perigo dessa atitude é alto, além de criar uma imagem ruim para o profissional. Infrações relacionadas. Artigo 252, inciso 6. Dirigir veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infração média, multa de R$ 130,16, 4 pontos na CNH. Artigo 252, parágrafo único. Dirigir o veículo segurando ou manuseando o telefone celular. Infração gravíssima. Multa R$ 293,47, 7 pontos na CNH. Pilotando em situações adversas e de risco. Traremos agora 6 situações de risco e situações adversas que podem ocasionar o sinistro. E estudaremos as 6 situações.
começando com as condições climáticas, ultrapassagem, variações de luminosidade, cruzamentos, curvas e condições das vias. Vamos lá então. Condições climáticas. Estão ligadas aos fenômenos climáticos, tais como chuvas, granizos, neblinas, cerrações, fumaças, que podem interferir na segurança do trânsito, alterando as condições da via e reduzindo a capacidade visual do motociclista. Tais condições podem tornar-se tão extremas que impossibilitam o condutor de ter uma visão clara de estradas ou linhas de divisão de fluxos, além de diminuir a capacidade do motociclista de ver e ser visto. O que podem provocar? Além de dificultar a capacidade de ver e de ser visto, as condições adversas de tempo causam problemas nas estradas e vias como barro, areia e desmoronamento, deixando-as escorregadias e perigosas, proporcionando derrapagens e sinistros. O que devo fazer? Nos casos de chuva, neblina e cerração, o condutor necessita redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância entre os veículos, redobrar o cuidado em curvas e frenagens, manter acesa a luz baixa e, se possível, procurar um lugar seguro. O trabalho do mototaxista em situações de chuva já fica complicado, porque é muito difícil uma pessoa que se utiliza desse serviço buscar esse serviço em dias de chuva. Nós sabemos das condições climáticas, né, relacionadas ao uso da motocicleta, e a chuva é uma das situações que causam bastante problema, né? Então, recomenda-se nem se utilizar do veículo motocicleta nesses dias, né, pessoal? Assim, para a questão do mototaxista, tá? Mas existem pessoas, né, que buscam esse serviço. Sempre tem exceções, né? E aí não podemos negar o serviço para essas pessoas, mas é sabido que vão ter problemas, certo? Veículos passando do lado e jogando poças d'água, a chuva molhando, né? A capa de chuva ela não protege 100%, tá? Então o passageiro tem que entender essas situações e na maioria das vezes quando ele pega esse tipo de transporte e em dias de chuva ele sabe, né? Tá? Vamos lá. Ultrapassagem. Procedimentos corretos na ultrapassagem. Verificar antes se o espaço é suficiente para a ultrapassagem. Passo 2. Sinalizar sempre com a devida antecedência. Passo 3. Imprimir velocidade superior à do veículo que deseja ultrapassar. Passo 4. Só retornar à sua faixa após a ultrapassagem se completar. Passo 5. Manter os indicadores de mudança de direção ligadas durante toda a ultrapassagem, sempre observando os retrovisores. Passo 6. Ao ser ultrapassado por outro veículo, nunca tentar impedi-lo, sob perigo de se enquadrar em competição perigosa. Passo 7. Não acelerar o veículo ao ser ultrapassado e, se necessário, diminuir a velocidade a fim de evitar uma emergência ou sinistro. Tudo bem? São sete passos a serem seguidos na situação de ultrapassagem e também de ser ultrapassado. Variações de luminosidade. É um outro fator de risco. A luz é um fator de segurança, pois é essencial para vermos e sermos vistos, seja com iluminação artificial ou natural. Por outro lado, a intensidade da luz natural ou artificial, em dado momento, pode afetar a capacidade do motorista de ver e ser visto, o que podem provocar. Podem provocar ofuscamento e a penumbra. O ofuscamento é uma cegueira momentânea causada pelo excesso de luz nos olhos. Já a penumbra ou lusco-fusco é a situação de pouca luminosidade que pode ocorrer ao anoitecer, amanhecer dentro de túneis, viadutos ou tempestades. Para não sofrer um sinistro, o motociclista precisa se adaptar a essas circunstâncias. O que devo fazer? Nas situações de penumbra, o motociclista precisa reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Importante utilizar sempre o colete autorrefletivo, capacete branco e roupas claras. Já no ofuscamento, não só diminuir a velocidade, mas também solicitar luz baixa ao condutor que causa o seu ofuscamento, acendendo e apagando a luz alta. Não olhar diretamente para os faróis e, em caso da luz alta persistir, manter luz baixa e orientar-se pela margem da direita da pista. Tá? Recomenda-se também, na questão do sol, né, da luz do sol, de manhã, utilizar capacete com viseira de fumê, né? Mas você não pode ir lá e colocar o seu fumê. Tem que ser de fábrica, tá bom? Riscos nos cruzamentos. Existem vários riscos nos cruzamentos. E eu trouxe aqui 5 principais. Falta de atenção das pessoas que transitam ali. Falta de sinalização horizontal e vertical. Às vezes as vias não estão sinalizadas e aí não se sabe de quem é preferencial.
Risco 3, imprudência ligada a desrespeito à velocidade. Muitos abusam da velocidade, principalmente em vias locais, que no máximo são 30 km por hora, às vezes as pessoas estão a 50, 60 km por hora em vias locais. Indefinição da preferencial, não se sabe qual que é, né? E desconhecimento de regras e local de deslocamento. Às vezes as pessoas estão transitando em vias que eles não conhecem e aí não sabem qual é a preferencial, não sabem quais são as regras ali do trânsito naquele bairro, naquele local. E tudo isso nas situações de cruzamentos causam sinistros. Tudo bem? Então, para você remediar esses problemas, sempre andar na velocidade da via, prevendo sempre o pior, tá? Curvas, posicionamento da moto na curva. Vamos lá. Em relação ao posicionamento do guidão, a dica é que a posição do guidão varia dependendo da velocidade. Em alta velocidade, o guidão vira levemente para o lado contrário da curva, contra-esterço. E quanto menor a velocidade, mais o guidão vira para o mesmo lado da curva. Posicionamento do piloto na moto em uma curva. Para se fazer uma curva na estrada com segurança, não é preciso inclinar o corpo do piloto para o lado da curva. Se você fizer isso, a moto vai fechar demais a curva. Nós, motociclistas profissionais, podemos inclinar o corpo também, porém não devemos inclinar mais do que a inclinação da motocicleta. Quanto maior a velocidade, maior a inclinação do corpo, sem ultrapassar a inclinação da motocicleta. Quando a curva for de baixa velocidade, o corpo deve continuar ereto, 90 graus em relação ao solo. Esta postura fará com que o peso do corpo empurre as rodas da motocicleta em direção ao solo, gerando mais atrito e menor risco de derrapagem. Velocidade em uma curva. A velocidade máxima para se fazer uma curva é aquela com a qual consigo manter a motocicleta na linha da curva. Não use o freio dianteiro para diminuir a velocidade em uma curva. O corpo do motociclista não deve estar mais inclinado do que a motocicleta. Quanto mais fechada a curva, menor será a velocidade e menor a inclinação do corpo. O posicionamento ganha atenção especial quando o motociclista transporta um passageiro. O passageiro deve conhecer os procedimentos que ele deve realizar ao ser transportado em uma motocicleta, inclusive em situações de curva. Deve seguir os movimentos do piloto, o que chamamos de ser a sombra do piloto. Não olhar para o chão, olhando para frente. Se aproximar o máximo possível do piloto e firmar as pernas nas pernas do piloto. Condições da via. Antes de iniciar qualquer percurso, curto ou longo, o motociclista defensivo deve procurar informações sobre as condições das vias que vai percorrer para planejar melhor seu itinerário, assim como o tempo que vai precisar para chegar ao destino desejado. O piloto deve ajustar-se às condições da via, reconhecendo seu estado de conservação, largura, acostamento e quantidade de veículos para poder se preparar melhor para o que vai enfrentar e tomar os cuidados indispensáveis à segurança e ao uso de equipamentos que auxiliem no percurso. Principais condições: curvas mal projetadas ou mal construídas, desvios e sinalizações inadequados, aclives e declives muito acentuados, inexistência de acostamento, trechos escorregadios, pavimentação inexistente ou defeituosa, pistas ou faixas de rolamento com largura inferior à ideal, vegetação muito próxima da pista, entre outras. O que devo fazer? O condutor necessita conduzir com uma velocidade compatível, manter o cuidado para não bater a parte de baixo do veículo, utilizar os freios observando as particularidades de seu veículo e passageiro, atentar-se à distância dos veículos próximos e observar as situações de pouca aderência da superfície. Importância do uso dos equipamentos de segurança do motociclista. Equipamentos obrigatórios de segurança: espelhos retrovisores de ambos os lados, farol dianteiro de cor branca ou amarela, lanterna de posição de cor vermelha, lanterna de freio de cor vermelha na parte traseira, iluminação da placa traseira, indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro, velocímetro, buzina, pneus que ofereçam condições de segurança conforme a orientação do seu fabricante e dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. Além dos equipamentos citados, a motocicleta utilizada para o serviço de mototáxi deverá possuir protetor de motor mata-cachorro, dispositivo aparador de linha e alças laterais e traseiras para transporte de passageiros. Equipamentos de segurança do piloto. 1. Capacete devidamente afixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate, por debaixo do maxilar inferior.
2. Certificado pelo Inmetro. 3. Dispositivo retrorefletivo de segurança nas partes laterais e traseira do capacete. 4. Existência do selo de identificação da conformidade do Inmetro ou etiqueta interna com a logomarca do Inmetro. 5. Obrigatório viseira no padrão cristal no período noturno. 6. Viseiras de fábrica do tipo fumê, fumê light e metalizadas somente no período diurno. 7. Na ausência da viseira, óculos de proteção em boas condições de uso. 8. Entende-se por óculos de proteção aquele que permite ao usuário a utilização simultânea de óculos corretivos ou de sol. 9. Proibido o uso de óculos de sol, óculos corretivos ou de segurança do trabalho, EPI, de forma singular, em substituição aos óculos de proteção. 10. É proibida a aposição de película na viseira do capacete e nos óculos de proteção. 11. Piloto utilizando calçados que se firmem aos pés, é aconselhado botas de cano alto e solas de borracha que permitam mais aderência. 12. Roupas e luvas adequadas oferecem uma boa proteção em caso de queda, além de proteger das condições climáticas e partes quentes do motor. Finalizamos então, pessoal, a nossa aula 8, fechando então o assunto de gestão de riscos sobre duas rodas. Um grande abraço e até a próxima aula.